Olá, tudo bem? Graça e paz. Estamos iniciando um bate-papo com Simone e hoje o nosso bate-papo é com o Fernando Gacchi. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Pois é, gente, mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu quero deixar uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois é, gente, como eu falei, hoje o nosso convidado é Fernando Gacchi, que é do município de Tanguá. Fernando, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo para a gente conhecer um pouquinho da nossa vida, da nossa história, da nossa Tanguá. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Que bom, gente. Olha, me sinto muito honrada de estar aqui no programa de hoje. Estamos também com a presença da esposa, né? Falar dela aqui da Rosa e mais alguns amigos que estão aqui presentes no nosso programa. Fernando, vamos falar aqui sobre a cidade de Tanguá, né? Uma cidade tão amada, uma cidade jovem, tem 24 anos, 24 né? 24 anos de emancipada. Emancipada, mas uma cidade que está com muitos problemas, né? Sim. Mas antes de falar dos problemas, vamos falar de coisas boas? Vamos falar sobre a pestalose. Pestalozzi. Isso. A Pestalozzi é uma instituição que existe no mundo todo, no Brasil todo e em quase todas as cidades, e que faz um trabalho muito bonito. É um trabalho que acolhe e reabilita pessoas com deficiência, crianças, jovens, adultos, com qualquer tipo de deficiência. Inclusive, há também um trabalho com os autistas, então a gente tem um trabalho muito bacana com as pessoas com deficiência. A Pestalozzi do estado do Rio de Janeiro, de uma forma geral, tem passado por muitas dificuldades por falta de recursos. O estado, como todo mundo sabe, está numa situação financeira muito ruim e com isso a Pestalozzi, que sempre dependeu da FIA e de convênios com o estado, tem ficado em situação bem complicada. E em Tanguá não é diferente. Tanguá ainda o problema está sendo mais agravado por conta da crise que também assola o município. Então nós perdemos todos os convênios que a Pestalozzi tinha, tanto com o estado quanto com o município. Uma instituição que já tem 19 anos e que atendeu e ainda até pouco tempo atendia muitas crianças, muitos adolescentes, e esses adolescentes hoje sofrem muito porque não tem um atendimento de acordo com a necessidade dela. Sim. E você foi um dos fundadores da Pestalozzi em Tanguá, há 19 né? anos atrás a gente participou da fundação da Pestalozzi. Eu, em outra oportunidade, já fui presidente, né? Em 2012, se não me engano, eu não me lembro bem. Mas aí retornei agora como presidente, já estou no segundo mandato, né? Fiz um mandato porque a presidente renunciou, completei o mandato dela e estou no meu mandato já cumprindo aí já mais de um ano. Sim, mas esse mandato, vocês é eletivo? Eletivo. Ah, vocês tem uma são eleição, que legal. Tem uma eleição, como qualquer instituição, como qualquer associação, né? Então, nesse caso, você foi reeleito, né? Reeleito. Que você assumiu, Isso, né? eu assumi eu trabalho. era o vice-presidente, né? Assumi a presidência e fui reeleito. Isso é muito bom, Fernando. Sinal que você tem prestado um excelente trabalho para a comunidade, né? Para a população aí de Tanguá. Que coisa boa. Infelizmente, a Pestalozzi está agora um pouco paralisada, né? A gente teve que paralisar as ações. Estamos com dificuldade de recurso, mas se Deus quiser a gente vai tentar sair dessa... mas isso é geral, infelizmente, não, né? a gente Como não você tem falou. Convênio nenhum, não tem nada. E a Pestalozzi, ela recebia verbas do Estado, né? Então, quer dizer, não é um problema da Pestalozzi de Tanguá. Não, todo o Estado está passando por dificuldade. Só que, assim, algumas Pestalozzi têm sede própria, então fica mais fácil você estar trabalhando com eventos, essa coisa toda. No nosso caso, a gente não tem e a gente paga aluguel. Então, sim. todo o dinheiro que entra acaba o aluguel consumindo e aí a gente tem dificuldade de atender. Vamos supor, Fernando, eu sou uma pessoa física que gosto de fazer o bem, eu quero ajudar a Pestalozzi, eu posso ajudar? A gente tem o voluntariado. Sim. E financeiramente eu posso ajudar? Pode, a gente tem as contas no banco para que as pessoas quiserem ajudar. A gente tem um grupo que ajuda, cada um dá aquilo que pode, 50, 100,
30, aquilo que pode, e a gente vai juntando. É com esse dinheiro que a gente consegue pagar o aluguel, que a gente consegue pagar as contas. E hoje a Pestalozzi atende quantas pessoas? Hoje a gente não está atendendo ninguém, está suspenso desde março, mas chegamos a atender 60 crianças pessoas. Por aí. O município, a prefeitura ajuda esse projeto? Não, até março do ano passado tinha uma verba que eles davam para a gente mensalmente, muito pouco, 5 mil e poucos reais, e que acabou. Aí fizeram um chamamento público, a gente participou desse chamamento público, mas eles queriam que a gente atendesse uma quantidade de pessoas que a gente não tem capacidade para atender. A gente tem capacidade para atender 70, eles queriam que a gente atendesse 240. Com o mesmo valor da verba? Não, com o valor de 90 e poucos reais por mês para cada. Impossível. É lamentável, né? Quer dizer, um projeto tão bonito, né? Que aí, é da Pestalozzi. Aí nós tivemos que recuar, porque eu não ia conseguir atender a demanda. Eu ia me comprometer com a prefeitura de atender 240, não ia conseguir. Claro. E eu ia ter que contratar funcionários, aquela coisa toda, e eu preferi recuar. E vamos ver o que a gente faz. Vamos entrar em outros projetos aí, vamos tentar recuperar o tempo perdido aí. Quer dizer, é lamentável. Então a prefeitura prefere que é uma instituição séria, né, que atende a comunidade fechada, do que investir. Já é a segunda, né? A creche também, que era uma creche dos Vicentinos, que atendia também as crianças, teve que fechar por falta de recursos. É mesmo. E o problema é que a prefeitura não absorve essa demanda, né? Agora a gente tem uma demanda, a gente tem um número de crianças que está sem atendimento e a prefeitura não consegue dar o atendimento que a gente dava. Então, na verdade, criou um problema social dentro do município. Fernando, eu sei que você é envolvido com outros projetos sociais na cidade de Tanguá, né? Me fala um pouco sobre o AIDA. O AIDA foi um projeto que aconteceu talvez há uns 20 anos atrás, que é um projeto trazido da Alemanha. É um projeto de casa-lar. Os alemães vieram, compraram um terreno e eu ajudei na criação do Instituto AIDA, né, da instituição. Fui presidente por vários mandatos lá, e a gente estruturou aquilo lá. Hoje, a AIDA funciona de uma forma diferente. Ela não é mais o abrigo AIDA. Foi entregue para os franciscanos, né? O Cefras toma conta agora e está se transformando numa creche. Eles fizeram durante um período, era um abrigo em que era uma casa onde as crianças ficavam com um cuidador, uma mãe social, e ali esse projeto funcionava assim. Mas aí foi se modificando e hoje está sendo preparado, já tem uma reforma para ser uma creche. Coisa boa. Fernando, vamos lá, agora falando um pouquinho de política, né? Política. Já conhecemos um pouquinho do Fernando, já sei que ele é origem francesa, né? Sim. Coisa boa, né? Da parte da minha mãe, né? Da parte do meu pai, português. Mas você nasceu no Brasil, né? Nasci no Brasil, mas sou todo europeu. Coisa boa. Mas vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho da nossa cidade de Tanguá? Sim. Que hoje tem quase 34 mil habitantes, por aí, né? Segundo o IBGE, é mais ou menos nessa faixa aí. Sim. E como é que está Tanguá hoje na questão aí de política, né? Como você hoje vê o cenário político de Tanguá? Eu costumo dizer que Tanguá é um jovem de 24 anos que resolveu sair de casa, morar sozinho, mas que depende da mãe lavar a roupa, depende da mãe fazer a comida e depende do pai para dar um dinheirinho. Por quê? Por que eu falo isso? Porque Tanguá, apesar de ser emancipada, apesar de ser uma cidade, um município constituído, ainda depende muito de Itaboraí, né? Na questão por exemplo, não tem uma comarca ainda em Tanguá. Os empregos que Tanguá não gera empregos, os empregos da população vêm todos de fora, né? A população tem que sair. Ou seja, passa a ser uma cidade dormitório. Exatamente. Eu lembro, Fernando, quando eu era garota, que já tem bastante tempo. Sim, nem tanto assim. Nós tínhamos a Cibran, Sim. Nós tínhamos a Beltec na cidade de Tanguá. Exatamente. Foi o que motivou a questão da emancipação. Eu lembro. Tanguá tinha uma boa parcela da arrecadação de Itaboraí, pertencia a Tanguá por causa da Cibran, Embratel, Beltec, algumas cerâmicas, as mineradoras, né? Tinham duas mineradoras. Tinha na época. A Sartor e a Imitang. Então, hoje a gente tem a Imitang, a gente tem de algumas cerâmicas, alguns supermercados, a Cibran fechou, a Beltec fechou, a Embratel foi privatizada e o volume de negócio diminuiu bastante. E, enfim, o volume de arrecadação do município caiu muito.
Perdemos um período de royalties, agora retomou, mas a arrecadação do município ainda é muito pequena e não gera empregos. A economia é muito dependente da economia de fora, de Rio Bonito, de Itaboraí, principalmente na questão do emprego. Então, hoje, qual o maior gerador de emprego na cidade de Tanguá? A própria prefeitura. A própria prefeitura. Tanguá gera em torno de 4 mil empregos. Pelo menos 3 mil empregos são da prefeitura. E aí não só gente de Tanguá, porque a prefeitura também emprega gente de fora. Os concursos, os técnicos, né? Tanguá tem uma mão de obra desqualificada. A gente não tem mão de obra qualificada. A grande maioria é pessoal que veio do interior, da roça, sem muita qualificação profissional. E a cidade de Tanguá tem algum curso técnico para capacitar esses jovens? Não, é uma cidade jovem, Tanguá, além de ser um município jovem, de 24 anos, mas a sua grande maioria dos seus habitantes são jovens. São jovens, Tanguá tem um problema que não tem, eu não conheço nenhum projeto na área de formação profissional. Teve muita coisa quando o Comperj estava em ebulição, né, aquela coisa toda. Vamos fazer curso de petróleo e gás. Então teve muito curso, muita coisa assim nesse sentido. Mas foi só na época do Comperj? Foi só na época do Comperj. Hoje eu não conheço. Se tem, eu não sei. Mas eu acho que não. Eu acho que não tem nenhum, pelo menos assim, não tem nenhum Senai, Senac, não tem nada funcionando dentro do município para qualificar o profissional. Isso aí é uma falha muito grande. Por quê? Porque, além de não gerar emprego, não gera mão de obra qualificada. Aí fica difícil, né? Complicado. A economia se encolhe, né? Cada vez mais. Tá. Bom, já sei que o maior agenciador de emprego em Tanguá é a prefeitura. A própria prefeitura. Tá. E qual o segundo agenciador de emprego? Talvez os supermercados, alguma cerâmica e a própria mineradora, né? Que também não emprega tanto assim. Mas vamos dizer que gera aí mais ou menos uns 1.000 empregos, 900 a 1.000 empregos. Bastante problema, né? Muito pouco. A gente tem, vamos dizer aí, calculando como é uma cidade jovem, a gente deve ter em torno de 20 a 25 mil pessoas que buscam emprego fora da cidade. Puxa vida. E, Fernando, eu sei que você é um cara empreendedor, né? Sim. Graças a Deus, além de você ter seu escritório de contabilidade, não é isso? Você também gera empregos na área comercial. Hoje eu não estou gerando emprego, porque eu sempre fui empreendedor, tive restaurante, confecção, enfim, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Meu escritório é uma base que eu montei há 25 anos atrás. Hoje o meu escritório, quem toca o meu escritório são os meus 4 filhos. Eles estão lá tocando o escritório e eu comecei a empreender de novo. Então eu tenho uma loja e que trabalha eu e a Rosa. Então hoje eu não estou gerando emprego, mas eu sempre... mas se Deus quiser, futuramente, o futuro bem próximo. A coisa, eu não consigo ficar parado, eu não consigo... E assim, eu acredito muito em Tanguá, eu acredito muito no potencial de Tanguá. Quando eu montei o escritório, eu trabalhava aqui em Itaboraí, trabalhava na Exata Contabilidade, né? Falecido Zé Antônio Santana. E quando eu saí do escritório para montar o meu escritório, eu poderia ter montado aqui em Itaboraí. Meus clientes eram todos de Itaboraí, mas eu resolvi montar em Tanguá. Quebrei, perdi os 4 clientes que eu tinha trago daqui de Itaboraí para lá, eu perdi, quebrei mesmo, fiquei... Mas falei, não vou desistir não, eu confio em Tanguá. E comecei novamente a buscar clientes, fazendo parcerias e levantei o escritório. Hoje o meu escritório, eu tenho orgulho de dizer que é o maior escritório da cidade e um dos maiores da região. É mesmo, coisa boa, né? Hoje a gente tem uma carteira de clientes boa, é claro. Você acreditou na cidade, Eu acreditei na na cidade e acredito ainda. A cidade tem potencial para se desenvolver, é uma cidade que é bem localizada, tem muitos recursos. Tanguá ele tem um potencial muito grande na área turística e na agricultura. Eu sempre olho, e também na indústria, é claro, mas eu olho com um olhar assim, mais atencioso para a questão turística. Porque Tanguá tem pontos turísticos fantásticos, né? Tem a Serra do Barbosão, tem Tomascar, e dá para aproveitar, dá para um potencial muito grande para o turismo de aventura, que é o que está, vamos dizer assim, em alta hoje. Além de a gente ter a questão rural, né, o turismo rural. Turismo rural, quando eu falo em turismo rural, não só hotéis fazenda, mas eventos rurais, eventos como feiras agropecuárias. A gente tem a Festa da Laranja, que pode ser muito melhor explorada.
pela questão turística. E você fazendo isso, você fomentando o turismo, você começa a trazer movimento para dentro do município e começa a fomentar também o comércio começa a crescer, começa a empregar, e aí a gente começa a fazer o círculo girar, né? Fazer a roda girar num círculo virtuoso, ao contrário do que acontece, né? Está acontecendo um círculo vicioso, onde as pessoas que moram em Tanguá consomem em outros municípios, o imposto fica em outro município e acaba que a arrecadação empobrecendo cada vez mais. E não tem recurso, não tem arrecadação. Porque imagina só, hoje, se a gente conseguisse fazer com que essas 20 mil pessoas, pelo menos, começassem a gastar em Tanguá, como é que ia acontecer no comércio? Com né? certeza. A coisa ia melhorar. E os impostos que iam gerar? Hoje, qualquer município vive basicamente da arrecadação do ICMS e do FPM. O que é o ICMS e o FPM? São os impostos gerados pela circulação de mercadoria, pela produção. Sim. E Tanguá não tem isso aí. Tem, mas muito pouco, poderia ser muito mais. Uma forma muito precária. Muito precária. Então, o que eu entendo com a sua fala, Fernando, é que, infelizmente, Tanguá não está tendo uma gestão aprazível, vou botar assim. Ou seja, como é que você os vê, você como morador, cidadão tanguaense, conhece a cidade há mais de 20 anos porque trabalha. 30 anos que eu moro 30 anos, né? Criou seus filhos, né? Tem as suas empresas lá na cidade. Como é que você... Olha, você me contou só... Desculpa. Ele só me contou coisas ruins até agora, né? É uma cidade boa, uma cidade maravilhosa, mas olha só, temos a Pestalozzi que praticamente está fechada. Né? A creche que fechou. A creche que fechou, quer dizer, tantas a coisas... A Associação Missionária, que também atende a questão social, também está em vídeo, só não fecha, é uma instituição de 66 anos, Meu então Deus. não tem... Ou seja, a população quer fazer o bem, tem pessoas do bem querendo fazer o bem para o próximo, mas estou vendo que o governo local não está dando o incentivo necessário para que a cidade anda, né? Meu amigo Fernando, como você vê essa gestão desse governo? Como morador de Tanguá, eu posso dizer com toda clareza, sem nenhum medo de errar, que os últimos 20 anos foram bem complicados. Por quê? Eu vejo assim, as gestões, os políticos, eles não estão preocupados numa gestão de qualidade, eles estão preocupados numa gestão que os reeleja no segundo mandato. E tem acontecido isso. Aconteceu isso 3 vezes no município. Já, se a gente for pegar a fundo, todas as gestões que aconteceram com o intuito da reeleição. Ninguém pensou num projeto de futuro. Ninguém pensou tanto é que, a prefeitura emprega mais do que a cidade. Exatamente. Então, só ali você empregando 3 mil, cada família tendo 3, 4 pessoas que votam. Faz a conta, é 12 mil pessoas que elege um prefeito. E é isso que tem acontecido nos últimos 20 anos. Vou estar vamos dizer assim, desde que Tanguá se emancipou, é claro que nos primeiros anos houve dificuldade, porque Tanguá estava se instalando, aquela coisa toda. Mas de lá para cá, hoje a gente não tem, assim, a gente perdeu as empresas, as poucas empresas que tinha, e não foi feito nenhum tipo de ação. Nenhuma política para que outras empresas viessem. Exatamente, não tem. Hoje eu estive conversando com um amigo e ele estava reclamando justamente isso. O código de obras é horrível, o código tributário pior ainda, não te dá nenhum incentivo para a empresa poder funcionar no município. O código de posturas também horrível. Lei de zoneamento acabou com a cidade. Você não tem condições de fazer um fomento para uma empresa se estabelecer na cidade. A planta de valores também está totalmente defasada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar essa questão da organização da orgânica. Quem é seu lado? É meu? O meu? Desculpa, fala tão boa. Parou? Daqui, desculpa, daqui, desliguei. Você vê? E não é telefone, não estava... Obrigada. Como é que entrou assim? Aqui, entrou sozinho. Foi você? Não, ele está no mudo. Fernando, bom, você já mora em Tanguá há 30 anos, né? Passou por todos os governos que a cidade após a sua emancipação, né?
Qual é o balanço, qual é a visão que você tem dessa gestão que Tanguá está tendo? Como você falou, eu já estou há 30 anos no município e eu participei do processo de emancipação. A gente participou porque a gente contava com que o município fosse se desenvolver em função das empresas que tinham lá, em função da arrecadação, da parte da arrecadação que Tanguá tinha de Itaboraí. Bom, Tanguá se emancipou, veio aquela implantação do município, que é natural, a coisa no início ter dificuldade de implantação, mas depois disso o município estagnou, ele não se desenvolveu. Não avançou. As empresas a Cibram, por exemplo, faliu, a Beltec faliu, e a Embratel foi privatizada, então o município começou a encolher, a economia do município começou a encolher, e não houve nenhuma política pública que fizesse com que a cidade se desenvolvesse economicamente. Para que outras empresas viessem instalar na cidade, né? Gente tipo assim, se acomodou. O negócio ficou feio e vão ficar por aí mesmo. E quando eu estive na Secretaria de Fazenda, eu consegui trazer algumas empresas, a gente conseguiu fazer um projetinho para mudar a lei de saneamento, para mudar o Código Tributário, mas depois que eu saí, a coisa degringolou. Então, olha só, não funcionou, o que eu entendo é o seguinte, o que está faltando é uma boa gestão pública. Sim, falta dinâmica na gestão. E aonde também existam secretários. Sim, tem que ter uma equipe. Uma equipe que saibam trabalhar. Que não adianta você ter um secretário que não sabe fazer projeto. Não tem. Aí você vai ficar. Você tocou aí num ponto fundamental. Hoje, um município pequeno como Tanguá vive de projetos. Porque não tem arrecadação, então ele precisa buscar essa arrecadação no governo federal, no governo estadual, e precisa fazer projeto. E precisa fazer um projeto bom para poder passar. E tem feito? Olha, eu tenho pesquisado desde 2016 que não entra nenhum recurso federal no município. Eu não sei ainda o motivo, mas desde 2016 que tem projetos aprovados, mas que os recursos não vêm. Inclusive tem obras paralisadas, obras que, segundo informações, vão ser retomadas. Eu tenho um pouco de fé, né? Não é na questão de fé, eu tenho um pouco de desconfiança disso, porque chega próximo das eleições, a coisa começa a acontecer. Mas, enfim, tem muita obra parada, tem muita coisa que não foi concluída. E como você falou, projeto, tem que fazer projeto, tem que ter uma equipe de projeto, porque o município não tem muito a arrecadação. Não tem arrecadação. Então depende de buscar recursos de fora. Então precisa de uma equipe de projeto, precisa de uma secretaria que seja dinâmica, que dê dinamismo ao município. O município precisa trazer empresas, e tem empresas querendo ir para o município, mas precisa de algum incentivo, precisa de uma legislação que dê condições da empresa se estabelecer, gerar empregos, qualificar a mão de obra, que não adianta você trazer uma empresa e não ter mão de obra para a empresa absorver, vai acabar trazendo gente de fora. Então a gente precisa fazer essa dinâmica no município, né? E fomentar turismo, fomentar agricultura. Eu acho que o ponto forte do município, de imediato, acho que vamos dizer assim, emergencialmente, fomentar a agricultura, fomentar o turismo, principalmente o turismo agrícola, que é aquelas feiras de agropecuária, fazer uma grande feira de agropecuária, trazer gente para o município e investir pesado em cima da agricultura, porque tem muito êxodo rural, tem muita gente que saiu do campo e veio para a cidade por falta de oportunidade, de recursos, de investimento. E eu acho que se você fizer um investimento pesado em cima da agricultura, você traz de volta esse pessoal para o campo e traz recursos para o município, vai trazer renda, vai trazer desenvolvimento para o município. Eu acho que a gente precisa começar por ali e começar a trazer empresas também, indústrias, fazer tem que dar um choque de ordem na economia do município. Esse é o caminho. Se não fizer isso, vai ser mais 4, 5, 10, 20 anos, Tanguá vai continuar E pelo que você me falou aqui, Fernando, infelizmente nunca teve. Não. Né? Nunca teve. São 24 anos de emancipação. 24 anos de emancipação. E o município sempre dependendo dos vizinhos. E assim, da boa vizinhança. E não tem grandes construções no município. Os que tinham perderam, já não, se foram. E assim, eu digo também investimentos no município. Não eu acho que nesses 24 anos foram construídas 2 ou 3 escolas. Quer dizer, a população vem aumentando gradativamente e a demanda aumentando. E como eu falei da Pestalozzi, o município não tem condições de atender a própria demanda
e também não tem condições e não se organiza para poder ter uma instituição séria que tem competência para trabalhar do seu lado. E isso é complicado. É lamentável, sabe, lamentável. Fernando? Por exemplo, a questão do esgoto na cidade, Sim, né? ainda tem 58%, né? Ainda não... Quase a metade do município não tem esgoto. Muito por conta de ser uma área rural também. Mas a área urbana também tem uma grande parcela em cima disso aí. É lamentável. Pois é, Fernando, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, foi infelizmente, muito bom. Né, tudo que é bom dura pouco. Mas né? você vem em outras oportunidades, Sim, se Deus quiser. E eu quero aqui deixar uma palavra, né, para o nosso cidadão aí tanguaense, os nossos amigos. Pois bem, queridos, estamos chegando ao período de eleição, né, ano que vem, 2020. Eu acho que está na hora da gente começar a olhar para números. Né, que às vezes a fala se perde. Sim, o número não tem como se perder. Verdade. Você que é contabilista, né? Número não tem falha. como se perder, né? Mas não falha. Então está na hora de você, que é de Tanguá, olha com carinho para a sua cidade. Olha para aquele que tem condições para fazer e já fez. Não fez no poder público no sentido de estar no poder, mas fez como uma pessoa autônoma, né? Que cuidou de vidas, que cuidou de pessoas. Então, para um gestor ser gestor, ele tem que gostar de pessoas. Sim, eu acho que fundamental. Fundamental. Né? Uma pessoa que está no poder público, ela tem que amar o ser humano. Ela tem que ter o coração aberto para o ser humano. E aqui eu estou vendo uma pessoa do bem, uma pessoa que a gente vê pela nossa conversa aqui, quanto bem ele fez para a cidade. E eu acredito que você, que é cidadão de Tanguá, vai saber muito bem na hora de escolher o seu voto. Está na hora de mudar, né, Fernando? Está na hora da gente olhar com amor para o nosso município. Não é isso? Está na hora de Tanguá decolar. Decolar. E deixar de ser dependente, né? Dos seus vizinhos, né? Que é Rio Bonito, Itaboraí, Maricá. Está na hora de vocês, cidadão de Tanguá, ter orgulho de ser cidadão tanguaense, né? Verdade. Fernando, muito obrigada por você estar aqui. Tá? Vamos marcar para uma data bem próxima, tá bom? Tá bom? Muito obrigada. Pode dar suas considerações finais? Eu queria só ratificar aquilo que você falou. Tanguá tem futuro, tem potencial, está atrasado. A gente precisa tirar esse atraso de Tanguá. As eleições estão chegando. A gente precisa ter consciência daquilo que a gente vai fazer, do nosso voto. O nosso voto é importante. A gente não pode trocar o nosso voto por saco de cimento, por telha, por R$50, R$100, porque você acaba entregando a sua própria dignidade, acaba vendendo a sua própria dignidade. Então, Tanguá tem potencial, Tanguá tem condições de ser uma grande cidade, uma cidade boa, o povo é acolhedor, o povo é bom e a gente precisa melhorar a nossa cidade. E como Simone disse, cuidar do povo. O poder público tem essa obrigação. O poder público, o gestor público não é autoridade. Eu costumo dizer isso. É um empregado do povo. Então ele tem que trabalhar para o povo e cuidar do povo. Essa é a função do gestor público. Cuidar da população, cuidar de cada cidadão como pessoa humana. Não como um número, não como alguma coisa, mas como pessoa humana com as suas necessidades. Todos nós temos necessidades e o poder público tem obrigação de cuidar das nossas necessidades. Então é isso. Que bom. Gente, espero que você tenha gostado do nosso programa e só ratificando o que eu falei aqui. Olhe para quem já fez, para quem gosta de pessoas. Não tem como gerir um município, uma cidade, se você não ama o cidadão. Não adianta amar o que o cidadão possa dar para ele, mas você tem que se doar. Sim. Não é isso? Então, a cidade de Tanguá merece o melhor. Olha, muito obrigada, Fernando. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigada. E a você que está nos assistindo, olha, um beijo no coração. Tchau, tchau.